Bom dia, galera do primeiro ano. Dando continuidade ao nosso tema sobre fusos horários, hoje nós vamos apresentar duas questões comentadas que caíram em provas de Enem e vestibulares, para que vocês possam refletir sobre o conteúdo e ter maior aprofundamento do tema. Essa gravura, ela representa os fusos horários do Brasil. No Brasil hoje nós temos 3 fusos horários oficiais. E a gente percebe pela figura que se eu estiver em Brasília e caminhar em direção ao oeste, as horas diminuem em 1 hora a cada fuso de 15 graus. Lembram que a Terra é dividida em 360 graus e a cada 15 graus desses eu tenho um fuso horário. Ok? Então, se eu estiver em Brasília e caminhar em direção ao oeste, as horas vão diminuir 1 hora a cada 15 graus. E se eu estiver em Brasília e caminhar em direção ao leste, essas mesmas horas elas aumentam em 1. Então, se eu caminhar em direção a leste, eu vou ter um acréscimo de 1 hora. Ok? Nesse primeiro slide, eu vou apresentar a pergunta e as alternativas. Para que antes que vocês pulem para o próximo slide e tenham a resposta, parem e pensem um pouquinho, olhando a imagem do slide anterior. Então a pergunta é: um programa televisivo apresentado às 8 horas em Brasília, às 20 horas, será transmitido simultaneamente a que horas em Fernando de Noronha e no Acre, respectivamente. Então, um programa que é apresentado em Brasília às 20 horas, 8 horas, ele será transmitido ao mesmo tempo, simultaneamente, a que horas? Lá na ilha de Fernando de Noronha e no estado do Acre. Em que horário? A letra A diz 20 horas e 21 horas. A letra B diz 19 horas e 20 horas. A letra C, 21 horas e 20 horas. A letra D, 20 horas e 20 horas. A letra E, 21 horas e 19 horas. Lembrando aí que ele está colocado na sequência, as respostas do primeiro lado corresponde à ilha de Fernando de Noronha e no segundo lado corresponde ao Acre, porque ele disse o que? Respectivamente a essa sequência. Então, galera, como Fernando de Noronha ele se encontra a leste do horário de Brasília, um fuso horário a mais, se em Brasília for 8 horas ou 20 horas, em Fernando de Noronha terá que ser 21 horas ou 9 da noite. O Acre ele está a oeste, por isso eu diminuo as horas. No caso do Acre para Brasília, eu diminuo um fuso horário, então a resposta seria 19 horas. A figura que eu coloquei, na verdade, ela servia para que vocês tivessem uma orientação, porque ele poderia perguntar qualquer estado do Amazonas, ele poderia perguntar qualquer área situada no fuso horário de Fernando de Noronha, e eu precisaria ter uma noção da localização desses espaços. Essa segunda questão é aquele tipo de questão que o aluno para e se pergunta: aonde eu vou utilizar isso em minha vida? E são justamente essas questões que caem no Enem, em vestibulares, em concursos, que derrubam os candidatos em geografia. Porque a gente costuma passar despercebido por esse tipo de questão e não estudar, não dar a ela o verdadeiro, o devido valor que ela pode ter. Nós vimos lá em cartografia, lá nos mapas, por exemplo, que quando eu meço a escala de um mapa, a distância entre as cidades, eu tenho a quilometragem próxima, aproximada da realidade. Em que isso pode me ajudar lá na cartografia? Nós vimos que eu posso calcular o combustível que eu vou gastar, o tempo que eu vou levar de viagem. Eu posso me organizar previamente antes de viajar. Se eu meço lá em cartografia a distância da cidade A para a cidade B, e a partir dessa quilometragem que eu obtenho, eu posso dividir pela quantidade de litros de gasolina que o carro consome por quilômetro, por quilometragem, e calcular quanto eu vou gastar em dinheiro para realizar essa viagem, certo? E no caso dos fusos horários também. Supomos nós que a gente tem que fazer um concurso ou tem que disputar
um torneio de futebol ou de xadrez. Eu preciso calcular a minha viagem. A não ser que eu faça a viagem 2 dias antes, uma semana antes, que eu chegue com bastante antecedência. Mas e se eu não tiver essa possibilidade, eu precisar viajar em cima da hora, ou próximo da hora? Então eu preciso calcular esse fuso horário para que eu não perca para que eu não perca o meu compromisso. Então a questão diz: um time de futebol de São Paulo irá enfrentar uma equipe de Roraima. A delegação do time paulista embarca às 8 horas rumo ao seu destino. E após 6 horas de viagem, o time chega. Qual o horário que o time de São Paulo desembarcou em Roraima? Eu preciso lembrar que São Paulo está a 45 graus e ele se localiza no fuso horário de Brasília. Roraima está a 60 graus e se localiza no fuso horário do Acre. Ou seja, Roraima tem 1 hora a menos, lembram lá da questão anterior, em relação ao fuso horário de Brasília. Esse é o primeiro raciocínio. Eu preciso localizar os estados dentro do seu fuso horário. São Paulo, fuso horário de Brasília, e Roraima 1 hora a menos, porque eu estou indo na direção oeste. A questão diz que o tempo de viagem leva 6 horas e a hora do embarque foi 8 horas da manhã. Se eu usasse um raciocínio lógico, direto, 8 mais 6, 14. Então eles chegariam lá às 2 horas da tarde, certo? Mas lembram que Roraima apresenta 1 hora a menos que São Paulo? Então, pelo horário de São Paulo, eles chegariam às 2 horas da tarde, ou às 14. Mas, pelo horário de Roraima, eles desembarcaram lá às 13 horas, ok? Isso a gente vê constantemente com atletas que saem do Brasil, por exemplo, às 2 da tarde e chegam às 11 da manhã no dia seguinte. Essa questão do fuso horário, que a pessoa viaja daqui para o Japão e acaba chegando lá com a sensação de que não dormiu. E ele precisa se adaptar lá novamente, precisa de alguns dias para que seu organismo se adapte ao novo fuso horário.